Após muito tempo e muita novela, o Santos finalmente anunciou seu técnico para a temporada de 2025 e se trata de Pedro Caixinha. Treinador que sua última passagem foi no Red Bull Bragantino, passagem marcada por bons e maus momentos, bom momento principalmente em 2023 e péssimo momento recente que até culminou com a sua demissão do Red Bull Bragantino. Nome que agradou a alguns, não agradou a outros. Os santistas acredito que, pelo que eu vi nas redes sociais, boa parte gostou da contratação dele, gostou do nome dele vindo para o Santos. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa chegada dele e outros pontos que, enfim, são inclusive o motivo dessa capa, o motivo de eu ter colocado que não precisava disso. Antes de começar o vídeo, peço que você deixe seu like, se inscreva aqui nesse canal porque é muito importante, isso me ajuda muito. A gente ficou um tempo sem gravar vídeos aqui, tirei um pouco de férias do Santos, né? Após a gente confirmar a ascensão ali para a Série A, dei um tempo no canal, dei um tempo sobre o Santos e agora vamos voltar com tudo. Vamos voltar a falar do Santos, principalmente agora que a gente definiu o técnico, né? Bom, o que eu quis dizer não precisava disso? Não precisava realmente de tudo que foi falado. Não precisava do Marcelo Teixeira claramente mentir. A gente sabe isso. A gente sabe que o Marcelo Teixeira estava perdido no que estava falando. Em várias entrevistas, ele dizendo que já tinha um treinador definido, onde claramente isso ficou provado que não tinha. O Caixinha foi definido agora nesse fim de semana como treinador do Santos. Pode ser que sim, lá no começo ele já tinha conversado com o Caixinha, porque pelo que eu me lembro, há um mês atrás foi ventilado o nome dele no Santos. Até acho que o Santos não tinha nem acabado, acho que a Série B ainda. E o Caixinha estava tendo seu nome ligado ao Santos. Pode ser que sim. Lá no começo, o Marcelo Teixeira tenha conversado com ele mesmo, tenha de certa maneira ali estreitado alguma coisa ou outra. Mas contratado de fato, acertado mesmo de fato, igual o Marcelo Teixeira vinha falando algumas semanas atrás, não tinha um treinador, né? Eu tenho quase certeza que esse nome era sim o Quinteiros, que ele acreditava que o Quinteiros viria, porém pela incompetência, pelo péssimo trabalho que o Alexandre Galo faz, o Santos não conseguiu contratar o Quinteiros e acabou de última hora, até por pressão da torcida, pressão da imprensa, que já vinha perguntando e questionando, cadê o técnico, né? O Santos foi e acertou com o Pedro Caixinha. Eu acho que totalmente desnecessário o que foi feito, totalmente desnecessário a forma com que o Marcelo Teixeira conduziu essa contratação, conduziu esses últimos dias sobre o treinador que viria para o Santos. Não precisava passar essa vergonha, claramente foi até constrangedor na coletiva hoje, quando alguns jornalistas disseram para ele: bom, se você anunciou o Caixinha e acertou com ele esse final de semana, como o próprio CEO, né, que inclusive foi contratado hoje, Pedro Martins, que vem do Botafogo, ele frisou isso, que fechou nesse fim de semana a contratação do Caixinha. Então, se você acertou nesse fim de semana, você não tinha um técnico contratado. Então, eles mesmos não combinaram ali o discurso e acabaram se contradizendo quanto a esse treinador. Então, foi meio constrangedor, foi bem chato, na verdade, a forma com que isso foi levado, como isso foi mostrado para a torcida, né? O torcedor santista que, igual eu falei o ano inteiro, tá bem cansado do Santos nos últimos anos, a gente só quer profissionalismo, a gente só quer organização dentro do clube. E o Marcelo Teixeira, nesse ano que ele assumiu, nesse primeiro ano que ele tá à frente do Santos após ele ter deixado o cargo ali em 2009, nesse retorno dele eu acho que ele ainda não entendeu como que as coisas funcionam hoje em dia no meio do futebol, e não só no meio do futebol, a comunicação de modo geral. Tudo é muito rápido. Se você dá uma entrevista aqui hoje para um site, para um canal, que seja, todo mundo tá sabendo daqui 20 minutos, daqui 10 minutos, tá todo mundo sabendo, todo mundo propagando aquilo. As coisas são muito rápidas, né? As informações hoje rodam muito rápidas. E o Marcelo Teixeira e quem trabalha com ele parece que ainda não entendeu isso. Ainda não entendeu que a imprensa hoje, que a comunicação hoje, que as pessoas hoje, elas estão muito mais atentas, elas estão muito mais rápidas quanto às informações que chegam. Lá nos anos 2000, em 2001, 2002, dependendo do lugar que o Marcelo Teixeira dissesse que o Santos já tem um técnico, talvez uma grande parte da torcida nem fosse saber disso, nem fosse saber dessa entrevista que ele deu, que dessas declarações que ele havia dado. Isso lá em 2002, 2003, enfim. Hoje em dia, cara, é inconcebível você cravar algo se você não tem aquilo certo. É meio que até engraçado você falar uma coisa que ainda não tá certa. E o Marcelo Teixeira, eu acho que ele ainda não entendeu como as coisas funcionam realmente hoje em dia, né? Ele ainda não entendeu como que funciona estar à frente de um clube grande como o Santos é. Bom, achei desnecessário, achei que foi algo chato, achei que foi algo que a torcida
tava bem cansada, a torcida tava bem saturada e tudo que vinha à tona sobre novas especulações de técnico, todo mundo da torcida já brincava, né? Ah, mas é mentira, é mais uma mentira do Marcelo Teixeira, é mais uma mentira da diretoria. Acabaram se queimando de graça. Se não tivesse falado que já tinha um técnico certo, se tivesse ficado quietinhos e conduzido de maneira tranquila mesmo, ó, não anunciamos ainda, mas estamos conversando e tudo mais, a torcida ia ficar brava do mesmo jeito? Ia, você não consegue agradar o torcedor e não é nem culpa da torcida, tá? Eu concordo, a gente já tinha que ter um técnico contratado já no final da Série B, quando já sabia que o Carille de fato não iria ficar, já tinha que ter um técnico engatilhado ali no final da Série B, há um mês atrás. Então, se eles tivessem mantido essa linha de não ficar falando bobagem, de não dar declaração errada sem ter um técnico certo, talvez essa pressão que o Caixinha tá chegando no Santos, ele nem teria. Talvez essa pressão que o Marcelo Teixeira e a diretoria sofreu, não teriam sofrido e teria evitado muita coisa. Então, de fato, não precisava disso, não precisava da forma que o Marcelo Teixeira conduziu essa situação. Quanto ao Caixinha, eu sinceramente eu conheço pouco o trabalho dele, eu não acompanhava o Red Bull, eu não acompanhava o time do Red Bull nas últimas temporadas. Vi sim jogos do Red Bull, principalmente contra o Santos, óbvio. Eu lembro bem no jogo do Red Bull contra o Flamengo, que o Red Bull ganhou de 4-0 na temporada 2023. E aquele jogo o Red Bull de fato comandou do início ao fim a partida, pressionou o time do Flamengo, jogou muita bola, ganhou do Flamengo com certa sobra e apresentou um futebol vistoso, um futebol de volume. E eu lembro que naquela época eu falava, pô, esse Caixinha é bom, esse técnico do Red Bull tá bem, né? O Red Bull brigou ali entre os primeiros, dando trabalho para vários times ali do G4, do G6, enfim. E era um time legal, era um time bem organizado. Nessa temporada de 2024, o Red Bull se perdeu, o Red Bull não conseguiu ter as mesmas atuações, não conseguiu manter o mesmo nível, né, do que vinha apresentando ali nos últimos no último ano, na verdade, né, de 2023. É uma incógnita, não dá para saber qual Caixinha, qual vai ser o Pedro Caixinha que vai assumir o Santos. Se é o Pedro Caixinha de 2023, se é o Pedro Caixinha de 2024. Eu vejo gente falando que ele perdeu muitos jogadores, ele perdeu muitas peças do time titular. E na verdade, eu olhando aqui, pesquisando, ele perdeu de fato o Elinho e o Léo Ortiz, né? Duas peças importantes, dois jogadores importantes, sim. Mas no geral, o elenco do Red Bull era praticamente o mesmo nas duas temporadas, né? Do ano passado e esse ano. Então a gente fica sem saber qual o Pedro Caixinha que vai treinar o Santos, né? Eu torço para que de fato que dê certo, obviamente. Opinião particular, eu não tenho muita expectativa, mas isso é algo meu, é algo pessoal meu, porque os últimos anos do Santos foram muito sofríveis, né? Foi muito difícil de acompanhar o Santos. A gente trocou de técnico diversas vezes, a gente teve vários nomes e nenhum conseguiu fazer um trabalho bom de fato, né? O trabalho mais consistente, digamos assim, foi o do Carille na Série B esse ano e a gente viu o quanto ele foi apedrejado, né? O quanto ele foi criticado por mim. Tem vários vídeos aqui no canal que eu critico muito o Carille. Então, o melhor trabalho dos últimos anos foi o trabalho do Carille. Então, isso mostra muita coisa, isso descreve muito bem como o Santos é em relação a treinadores, né? Então, é difícil você criar uma expectativa de um treinador que não tem grandes conquistas na carreira, né? Que a passagem dele mais marcante foi ali ficando entre G6 do Red Bull Bragantino, fazendo alguns bons jogos, mas sem ganhar nada de fato ali concreto, né? Então eu prefiro esperar, eu prefiro aguardar como vai ser o desempenho dele à frente do Santos. Com certeza ele precisa de jogadores. Até agora o Santos não contratou ninguém, não anunciou ninguém de fato ali concreto, né? Tem vários rumores de jogadores, Galopo, Zé Rafael, mas nome de fato contratado, acertado e anunciado, não tem ninguém. E isso é o principal. O Santos precisa de um elenco urgente. A gente precisa aí basicamente de um time inteiro titular, né? Exagero à parte, e acho que a gente está bem talvez ali de goleiro, tem bons volantes, tem alguns jovens, né, promissores como o Sherman ou para pessoas, mas com certeza precisam serem moldados. O Miguelito também é um nome muito bom que precisa ser moldado. O Caixinha ele é famoso por apostar em jovens, treinar jovens jogadores. Tomara que ele possa aproveitar esses jogadores da melhor maneira possível, já que o Santos tem a sua base como um ponto muito forte. E no mais é isso. O Santos eu acho que conduziu de maneira péssima essa contratação do Caixinha. O Santos de um mês para cá já era para ter resolvido o nome do treinador há muito tempo. Não precisava ser da forma que foi. E quanto a Pedro Caixinha, eu só desejo a ele toda sorte no Santos. Que ele entenda o que é estar à frente do Santos. Que no Santos é muito diferente
do que treinar o Red Bull, com todo respeito aos torcedores do Red Bull Bragantino, mas o Santos é um clube gigante, o Santos é um dos maiores times do mundo, e o Caixinha agora tem na carreira o seu maior desafio, né? O maior clube que ele vai treinar com certeza em toda a sua carreira é o Santos. Espero que ele vá bem, espero que o Pedro Caixinha seja aquele de 2023, que brigou lá em cima, que fez uma boa temporada, que deu trabalho para os times grandes do país. E eu só quero uma temporada tranquila. Eu não tô nem aqui exigindo título. Se a gente conseguir título ano que vem, maravilha. Mas se a gente for bem nas Copas, se a gente não passar vergonha no Campeonato Brasileiro, que ao meu ver seria brigar para não cair de novo, eu já tô bem tranquilo. Que a gente consiga pegar pelo menos ali um G10 ali, ficar entre os 10 primeiros sem passar muito susto. Eu fico muito feliz, já tô bem tranquilo em relação ao ano que vem, porque o nível do futebol brasileiro vai subir bastante, com um monte de SAF que tem aí, os times contratando nomes de peso. O Santos a gente sabe que dificilmente vai ter jogadores de peso, a gente vai ter um time modesto e que o Pedro Caixinha possa fazer desse time que ele vai ter em mãos o melhor papel possível e a gente não sofra igual a gente vem sofrendo nos últimos anos. Bom, se você ficou até aqui eu te agradeço, peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, um grande abraço e até mais.